E aí, pessoas? Meu nome é Aline e eu sou estudante de Física da PUC Minas. Vocês sabem o que faz os planetas girarem em torno do Sol? Por que a Lua e outros satélites artificiais não caem em direção à Terra? Johannes Kepler foi um astrônomo, astrólogo e matemático alemão considerado figura-chave da revolução científica do século XVII por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, chamadas Leis de Kepler. Juntas, elas explicam como funciona o movimento de qualquer corpo orbitando algum astro massivo, como planetas ou estrelas. Em 1609, ele publicou Astronomia Nova, onde anunciou a primeira e a segunda lei de Kepler, e em 1619 publicou Harmonices Mundi, no qual ele enunciou a terceira lei. Essas obras forneceram uma das bases para a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. A primeira lei de Kepler, também conhecida como Lei das Órbitas, afirma que a órbita dos planetas que giram em torno do Sol não é circular, mas sim elíptica, com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. Apesar de elípticas, algumas órbitas, como a da Terra, por exemplo, são muito próximas de um círculo porque são elipses que apresentam uma excentricidade muito pequena. A excentricidade, ela é a medida que mostra o quanto uma figura geométrica se difere de um círculo. Como a circunferência é um caso particular de uma elipse, onde os focos coincidem com o centro, a órbita de um planeta também pode ser circular. O periélio, ele é o ponto onde o planeta vai estar mais próximo do Sol, enquanto o afélio é o ponto em que o planeta vai estar mais afastado. Em seguida, Kepler prescreveu sua segunda lei, que é conhecida como Lei das Áreas. Essa lei afirma que o segmento que une o centro do Sol e um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então, em outras palavras, a razão entre a área varrida e o tempo gasto é constante e foi chamada de velocidade areolar das órbitas. Cada planeta possui uma velocidade areolar própria, só que a velocidade de translação do planeta ao redor do Sol não é constante porque ele necessita percorrer distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. O planeta ele possui maior velocidade quando está mais próximo do Sol, no periélio, e menor quando está mais afastado, no afélio. A terceira lei de Kepler, conhecida como Lei dos Períodos, afirma que o quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol e que a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita de um planeta tem exatamente a mesma magnitude para todos os astros que orbitam essa estrela. O raio médio da órbita, utilizado no cálculo da terceira lei de Kepler, é dado pela média entre os raios máximo e mínimo. Quando a Terra se aproxima do periélio, sua velocidade orbital aumenta, já que a aceleração gravitacional do Sol se intensifica. Dessa maneira, a Terra tem energia cinética máxima nas proximidades do periélio. Quando se aproxima do afélio, ela perde energia cinética, tendo assim a sua velocidade orbital reduzida ao mínimo. Na forma mais detalhada da terceira lei de Kepler, a razão entre o quadrado do período orbital e o cubo de sua distância média ao Sol é determinada pelo número π, a constante da gravitação universal e também pela massa do Sol. Essa relação foi obtida por Isaac Newton por meio da lei da gravitação universal. O que vocês sabem sobre satélites em órbita? A Lua é um satélite natural, mas também existem os satélites artificiais que são feitos por nós. Existem vários satélites artificiais ao redor do nosso planeta e com diversas funções, como satélites de comunicação, meteorológicos, militares e astronômicos. Colocar um satélite em órbita é um fato relativamente recente, mas já no século XVII, Isaac Newton tinha a noção de como colocar um objeto em órbita ao redor da Terra, só que ele não tinha os equipamentos necessários. O satélite ele é levado por superfoguetes até a altura desejada, que tem que ser maior do que 150 km. Quando a altura é alcançada, os foguetes lançam o satélite horizontalmente com uma velocidade v. Então, a Terra ela exerce uma força de atração sobre esse objeto, de forma que essa força faz com que ele descreva uma trajetória curvilínea. Para o satélite ficar sempre em órbita circular ao redor da Terra, ele deve ter velocidade igual à raiz da constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre a distância dele até a Terra.